Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios da magistratura. E dividindo a bancada comigo está o Dr. Fábio Tufik Simantobi, diretor de BCCRI. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Eu queria que você apresentasse o nosso convidado de hoje, de forma especial, por favor. Obrigado, Martim. Boa noite a todos. Nosso entrevistado hoje é o juiz Roberto Corcioli, que é um juiz, um jovem juiz, integrante da Associação Juiz para a Democracia e que hoje vem contribuir bastante para um esclarecimento sobre a magistratura, o atual estágio da magistratura. Então eu já quero aproveitar, agradecer a tua presença, Roberto, e começar te perguntando o seguinte: nós estamos vivendo um momento de bastante questionamento das instituições. O ministro Gilmar Mendes recentemente deu uma entrevista num jornal importante dizendo que ele teme um perigo de o Supremo se tornar uma corte bolivariana. Há pessoas dizendo que em países como Venezuela e Bolívia os juízes não têm independência e o temor de que isso se transfira para o Brasil. Então eu quero começar o programa te perguntando, na tua visão, qual é o atual estágio da magistratura no Brasil? Nós corremos algum tipo de risco? Os problemas são esses, são outros? Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, obrigado à TV Aberta pelo convite ao AB, ao IBCCRI. É uma honra poder participar. Boa noite a todos. Bem, indo à sua pergunta, de modo algum me parece que, dentre os diversos problemas que a gente poderia elencar a respeito da magistratura, dos desafios para o judiciário, estaria uma quebra de independência por parte do Poder Judiciário em relação aos outros poderes. Esse temor que o ministro Gilmar Mendes expôs e foi muito bem rebatido por outros ministros, especialmente o ministro Lewandowski, é, enfim, fundado no meu ponto de vista. Porque, afinal de contas, se a gente, inclusive, olhar para trás do julgamento do Mensalão, que foi levantado como exemplo, e realmente um exemplo patente, quer dizer, ministros que foram indicados pelo governo do PT, né, enfim, não demonstraram um vínculo enfim, ideológico ou comprometimento da imparcialidade em razão disso. É realmente histórico no Supremo Tribunal Federal que há independência em relação aos outros poderes, ao menos, enfim, no processo de redemocratização do país, né? Uhum. Então, sem dúvida alguma, não colocaria isso como um risco concreto ao futuro da magistratura, né? Claro que a alternância de poder é sempre bem-vinda, mas o fato de o povo ter eleito novamente um governo da situação não vai trazer um risco de se tornar uma corte bolivariana ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, você, pessoalmente, não sei, mas eu sei que a JD tem uma proposta bastante específica com relação à forma de se escolher os ministros do Supremo. E propostas nesse sentido. Como que você acha que deveria ser isso? Bem, a JD já há algum tempo, e depois foi reiterado recentemente com a saída do ministro Joaquim Barbosa, vem pleiteando e defendendo, firmando posição no sentido de que deve se democratizar o processo de escolha de ministro do Supremo e tornar mais transparente. Quer dizer, sem que se tire a prerrogativa do Executivo fazê-lo, mediante a chancela do Senado, o que se pleiteia é que se possibilite uma discussão ampla a respeito daqueles candidatos que se colocam aí nas mesas de discussões. Que a coisa não fique em bastidor, não fique só em conversa de gabinete. Que se apresentem os nomes, né, dessas pessoas, que a sociedade civil, através, inclusive também da Ordem dos Advogados, as associações de juízes, outras associações, os próprios políticos, a população em geral possa, em audiências públicas, de repente, questionar esse nome, analisar o currículo, eventualmente ouvir o candidato, questioná-lo a respeito de temas polêmicos. Então é nesse sentido que, sem dúvida, poderia haver uma espécie de consulta pública. Uma consulta pública, mas para ajudar a formação da opinião, enfim, do chefe do Poder Executivo, da chefe, não vinculativa, né?
não estaria vinculada a essa consulta, mas traria, sem dúvida alguma, na nossa visão, uma transparência para o processo e, de alguma maneira, todos nós sabemos, se cria alguns constrangimentos a depender do que surge dessa consulta. Quer dizer, uma resposta ruim para dada pergunta, um posicionamento que, de repente, possa ferir um princípio constitucional. Tudo isso, ao se tornar público, acaba vinculando, pelo menos moralmente, aquele que detém o poder, a prerrogativa de escolha. Só queria fazer um lembrete ao pessoal de casa que está nos assistindo, que nós estamos ao vivo, em querendo fazer sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Mas retomando essa questão, acho que é como uma questão do Supremo, uma questão que mobiliza a todos. Nós temos basicamente no mundo o modelo americano e o modelo alemão, Corte Constitucional alemã e a Suprema Corte americana. O Brasil parece ser um híbrido dessas coisas. Agora, não me parece razoável, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso, que uma corte com a missão que tem a corte brasileira esteja atulhado de tantos processos como está. Também não me parece razoável, e está sendo chamada assim na advocacia, a chamada jurisprudência defensiva que impede que recursos subam ao STJ. Então nós vemos a impossibilidade de um magistrado julgar tantos processos num ano, mas também nós vemos, enxergamos, por outro lado, a cidadania não compreendendo que não está sendo bem atendida do seu ponto de vista do julgamento. Gostaria de ouvir a opinião sua sobre isso. A minha visão pessoal, acho que casa com essa linha da sua pergunta, no sentido de que parece que não se sustenta de verdade um sistema que há a possibilidade de dezenas de milhares de recursos chegando numa corte com 11 ministros que deveriam estar destacados para decidir com celeridade questões de alta indagação para o futuro do país ou para o dia a dia do país. Enquanto, às vezes, processos que dizem respeito a causas de grande impacto aguardam anos para serem julgados, no modelo alternativo, que seria esse modelo mais restritivo de acesso, poderia se resolver essa questão, ou essas questões poderiam ser resolvidas de modo muito mais célere e a vida do país não ficaria em suspenso como ocorre em diversos temas. Passam-se décadas e a gente está discutindo ainda a questão de plano econômico, enfim, e por que isso? Claro, a gente poderia também elencar eventuais lobbies ou qualquer coisa nesse sentido que atravanca o julgamento, mas muito em razão da pauta absolutamente assoberbada da Corte Suprema. Agora, por outro lado, sem dúvida alguma, também há aquela expectativa do cidadão e da própria advocacia de poder acessar uma corte qualificadíssima, uma corte, enfim, constitucional, em questões também individuais. É uma escolha que o país precisa fazer. A gente fez, num primeiro momento, essa escolha mais ampliativa, mas me parece que a gente está colhendo frutos um pouquinho amargos, né, nesse sentido. Ou seja, o sistema não está andando, né? Não está. A sensação que se tem, do seu ponto de vista da advocacia, que são inúmeras as dificuldades que o Poder Judiciário tem enfrentado com esse acúmulo imenso de processos, e as soluções que nós temos visto nos parece que não são as melhores ou que têm efetividade. O processo eletrônico é muito bem-vindo para a celeridade, mas também temos visto, na pressa, ninguém pode julgar bem com pressa. Sim. E aí, de repente, você estabelecer a um juiz uma determinada cota de processos, você tem que julgar, nem sei qual seria a cota, mas vamos dizer, tantos processos por mês, não me parece ser razoável. Porque um processo você pode julgar, um despejo por falta de pagamento, vamos dizer uma coisa simples, você pode julgar naquele momento. Um processo societário, demanda que está na primeira instância, uma demanda aquele juiz e estudar em casa, ler as várias... É muito difícil, me parece ser muito difícil. Então, há muitas reclamações sobre isso. Acredito que é evidente uma certa tendência do juiz estar se tornando mais um administrador de problemas judiciais e da sua própria vara, o seu mecanismo de solução desses problemas, do que propriamente o sujeito que está se debruçando com vagar para cada causa, né? Quer dizer, ainda mais num aspecto nacional, como no caso do Supremo, com milhares de demandas para 11 ministros, o que o ministro consegue fazer, creio eu, da rotina de trabalho, é gerenciar um gabinete. Sem dúvida, dando os nortes, né, dos modelos de decisões. Agora, chega um ponto que fica humanamente impossível até isso, quer dizer, você não consegue. Agora, qual que seria a solução? Porque eles tentaram restringir o uso do habeas corpus. Isso foi uma coisa que foi feita. Eu acho que, a meu ver, à democracia. Cortaram aonde não deviam cortar. Porque é o que você falou, o país é uma democracia muito nova ainda
para se libertar totalmente dos auspícios da Suprema Corte e achar que os tribunais regionais, estaduais, vão garantir os direitos e garantias individuais da mesma forma como o Supremo os garante, né? Parece que isso não está unificado ainda. Se o sujeito hoje não vai ao Supremo, determinado direito ele não consegue ver garantido. Essa é a realidade prática. Mas cortaram o habeas corpus. E na prática, parece que prevalece. Isso está realmente uma restrição. Nós que estamos na advocacia criminal percebemos isso. Agora, não parece que isso tenha surtido grande efeito. Não, acho que o sistema tem que ser repensado como um todo e de modo coerente, harmônico. Quer dizer, não basta adotar uma medida que inclusive é adotada com vista a um fim pragmático muito bem identificado. E dirigido, quando na verdade isso tem que ser pensado como um sistema, né? Também concordo que, sem dúvida alguma, a democracia brasileira é muito jovem e sempre, para quem tem uma visão de processo penal e de direito penal que a gente compartilha, certamente você também compartilha no sentido de se garantir, né, enfim, os direitos consagrados na Constituição, é muito complicado ficar, vamos dizer, na mão apenas de tribunais estaduais, porque ainda não se acostumaram, vamos dizer assim, a enxergar o seu papel como garantidor de direito, né? Enquanto que as cortes em Brasília, pelo menos historicamente, tem essa linha, quer dizer, linhas de garantir direitos. A GV fez uma pesquisa, não sei se a gente comentou isso aqui, Martim. A GV fez um trabalho de pesquisa muito sério na época que foi restringido o habeas corpus, para entender que habeas corpus que são esses, que eles discutem, para mapear o problema. E uma quantidade, eu não lembro agora, para não mentir, eu não vou falar, para não errar, eu não vou falar o dado, mas é um dado assustador, a quantidade de habeas corpus que eram impetrados contra decisões do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, para que se fossem cumpridas súmulas do STJ. Súmulas a respeito de aplicação penal, da pena, enfim, regime. Exatamente, o Código Penal que diz pena até 4 anos, sem reincidência, regime aberto, ou... Olha, a gente está com o tempo estourado desse primeiro bloco, mas só para concluir e fechar o bloco, eu vou dizer o seguinte: outro dia eu entrei no site CNJ, veja os maiores litigantes. Eu nem sabia que tinha essa área dentro do site. Eu fui, curiosamente, fiquei curioso. Dos 10 maiores litigantes, 9, um é uma instituição financeira. Os outros 9 naquele momento eram entes públicos. Estatais, né? Estatais. Aí a justiça não funciona mesmo. Muitas das vezes indo de encontro a orientações já pacificadas há muito, só para não pagar. Só para postergar. Está enrolando, né? Exatamente. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e volto já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você, de casa, que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Obrigado por enquanto. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo.
Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e passa pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br. Hoje nós estamos discutindo os desafios da magistratura, em pleno século XXI. E eu terminei, e vou retomar essa discussão, que o maior cliente do Poder Judiciário é o próprio governo. Ou seja, ações previdenciárias INSS que não pagam os benefícios dos aposentados, prefeituras, Estado, enfim. Entre os 10 primeiros só tem um ente privado, que possivelmente está lá pela sua carteira de cobrança extensa que tem. Esquecendo esse ente privado, talvez não estaria a solução no governo em cumprir ou parar de recorrer quando perde, postergar decisões, enfim, cumprir aquilo que todo mundo cumpre, não ter prazo em dobro, enfim, não ter regalias. Não estaria um pouco por aí? Não sei, essa é a pergunta. É algo difícil de responder, mas talvez na linha de se imaginar, como é um problema político, enfim, de se imaginar mecanismos também de se coibir esse tipo de abuso, né, de, enfim, recursos em casos consolidados a respeito do direito do cidadão e o governo rolando a dívida e tudo mais. Mas acho que o importante é sempre imaginar uma solução macro, uma solução homogênea, né? Não teria de pronto aí da carta na manga uma solução para isso. Mas eu concordo que, sem dúvida alguma, o maior litigante é o governo, são os entes estatais, e a gente percebe até pela prática que na imensa maioria dos recursos, ou talvez uma boa parte dos recursos, mesmo contra posicionamento pacífico, coisa já muito bem consolidada, e por um dever ali de ofício que é levantado no sentido de se cuidar do bem público, a coisa é sempre levada para frente, sempre levada para frente. Agora, tem na sua opinião, uma influência política na magistratura? Por exemplo, nós sabemos que tem um problema sério na área criminal, que é a criação de departamentos que foram criados na gestão do ex-presidente Ivan Sartori. E esses departamentos hoje são objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, questionando a validade desse instrumento de criação de cargos no Judiciário Paulista. E nós temos aqui o famoso DIPO, que é um departamento de juízes criminais escolhidos ao bel prazer da cúpula do Judiciário. E assim como outros lugares. Qual que é a sua visão sobre essa forma de organização judiciária? O CNJ tem decisões já reprovando esse tipo de decisão, então não sei até se o Supremo, você vai saber melhor do que eu, mas a gente começou o programa falando de independência da magistratura. E que às vezes a gente acha que o problema está do outro lado da fronteira, e às vezes o problema está muito mais perto do que a gente imagina. E me parece que isso fala muito sobre a independência da magistratura. Sem dúvida. Garantias até do juiz natural. Como está isso, Beto? Veja, eu acredito que as coisas nunca são por acaso. Quer dizer, se a gente analisar em São Paulo, e às vezes até os operadores do direito não têm muita noção disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados e tudo mais, por dados oficiais do Tribunal de Justiça, cerca de 1/3 dos juízes da capital, são por volta aí de 600 juízes, 1/3 são juízes que são designáveis. O que significa isso?
são juízes que não têm a garantia da inamovibilidade. E para que serve a garantia da inamovibilidade? Quer dizer, para trazer a segurança do juiz, que ele pode decidir conforme a sua consciência, de acordo com a Constituição, justamente para ser independente. E aí a gente começa a analisar também, através de dados oficiais do Tribunal de Justiça, quais são os locais, e é isso eu digo muito tranquilamente, como algo histórico, quer dizer, não é de uma gestão, não é de outra gestão, é algo que se arrasta ao longo do tempo na história do Tribunal de Justiça. Quais são os locais em que existem esses juízes designáveis? Então a gente observa o DIPO, que é o Departamento de Inquérito Policial. Por que que um juiz do DIPO é um juiz que não é um juiz titular que se promoveu para uma vara ou que seja por um departamento e se fixou lá com essa garantia? Por que exatamente o DIPO e não uma vara de família? Quer dizer, a gente pode também elocubrar, enfim, algumas questões, algumas dúvidas e... Não tem como afirmar, mas é um lugar sensível para a justiça. É um lugar sensível, quer dizer, a porta de entrada do sistema carcerário, é lá do que sistema se decide se o sujeito vai responder solto ou preso, o processo que vai rolar por mais 5 anos. É lá que se decide a respeito de grandes eventos públicos, como uma manifestação em que as pessoas são presas, então os juízes do DIP vão dizer se as prisões estão corretas ou não estão corretas. É lá que se decide se vai se expedir um mandado de busca e apreensão na casa de, enfim, determinado sujeito, pode ser um político, alguém influente da sociedade. Uma escuta telefônica. Uma escuta telefônica, uma invasão... Um pouco mais sensível da sociedade. Uma invasão domiciliar genérica em determinado bairro de periferia. Quer dizer... Que é muito comum, né? Que é muito comum. Até comum, não poderia dizer se exatamente aqui no DIP ocorre isso, mas todos nós sabemos que é uma área politicamente sensível de relacionamento com o governo. Há diversas outras áreas também, que a gente poderia imaginar alguns motivos para isso, que também são de juízes designáveis. A gente tem 5 varas de execução criminal em São Paulo, 5 juízes titulares, e diversos que auxiliam esses juízes, mas auxiliam de modo fixo e permanente. Ou seja, poderiam ser juízes titulares. Então, juiz 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 juízes titulares. Mas são juízes que são, enfim, escolhidos por critério discricionário da presidência. Área de execução fiscal contra o município ou o Estado de São Paulo, são juízes que também não têm inamovibilidade garantida. Sei, a gente poderia imaginar um sujeito que, de repente, dá uma decisão que desagrada a Secretaria de Finanças do Estado, que, por sua vez, o Estado tem relacionamento com o tribunal até em razão do orçamento do tribunal, e haver alguma pressão em relação a isso. É óbvio que a gente pode imaginar. Isso é só em São Paulo? Acontece ou não acontece é uma outra questão. Mas que abre margem para isso, abre. Então, a garantia da mobilidade é importantíssima, justamente para a gente evitar esse tipo de coisa. Aquilo que não é transparente e regido por regras fixas, gera o arbítrio. Gera o arbítrio e gera a especulação e a possibilidade de você imaginar. Sim, claro. Se você, de repente, você tem uma coisa... ninguém está dizendo que tem alguma coisa errada. Não. Mas a falta de regra faz pressupor, ou imaginar. Faz imaginar, eu até não traz a segurança do cidadão saber que o juiz que vai julgar... Isso é uma característica de São Paulo? É uma característica forte de São Paulo. Não conheço todos os tribunais, mas eu sei dizer que no Rio de Janeiro também há uma figura de juiz auxiliar que também não tem essa inamovibilidade. A gente enfrenta problemas, através da JD a gente, enfim, atua e conhece os casos, como na Bahia, recentemente, diversos juízes substitutos estão aguardando para se promoverem e o tribunal não faz concurso de promoção. Eles levaram a questão no CNJ, ganharam, e agora o Supremo deu uma liminar suspendendo a decisão. O que acontece é que na prática, pelas informações rápidas que eu tive até hoje a respeito disso, é que há concursos de juízes que ficam, há juízes que ficam 6 anos aguardando promoção com diversas vagas abertas, ou seja, o sujeito é substituto, o tribunal pode tirá-lo daqui por aqui, quando na verdade ele poderia virar titular. Com a promoção ele vira titular e aí ele ganha. Acaba esse tipo de enquanto ele é substituto, você pode colocar onde você quiser. É claro que em tese as pessoas podem dizer, olha, mas espera aí, há uma jurisprudência, uma linha de decisão pacífica no CNJ e até no Supremo, no sentido de que o substituto não tem garantia da inamovibilidade, mas o que o tribunal, qualquer que seja ele, não pode fazer é o seguinte: tem uma vaga aberta por 2 anos aqui, porque o juiz titular dessa vaga virou assessor do ministro X no Supremo. Então, durante esses 2 anos, se alguém é designado para ficar nessa vara, não pode tirar esse alguém e botar outro alguém. E se isso acontece, a gente tem que então coibir caso a caso. Só que vejam, quando a porteira é aberta, assim, as possibilidades de escolha são discricionárias, não são justificáveis, e quando acontece dezenas e dezenas de casos todos os dias pelo Brasil, de se tirar um juiz, colocar outro, até porque às vezes um pediu para sair e a gente não fica sabendo por que será que saiu esse juiz, ele pediu mesmo ou ele foi tirado? Dá margem novamente à especulação, claro, e dá margem a uma falta de controle, quer dizer, não é possível controlar uma situação como essa casuisticamente. É possível controlá-la de que maneira? Havendo regra, quer dizer, a gente vive numa república, pressupõe que as regras sejam impessoais
e objetivas, né? Sem dúvida. E nós estamos nos 2 minutos finais nos 4 minutos, estamos informando, finais desse bloco, e eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos esse poder judiciário, esta sociedade, e nós temos um ator social, uma entidade chamada Associação de Juízes para a Democracia. Por que esse nome? Por que essa entidade? Porque existe déficit democrático no Brasil, primeira pergunta. E segundo, e que se propõem juízes democráticos a fazer... Existem juízes que não são? Por outro lado, existe juízes que... Isso é uma piada que sempre... Piada, uma provocação. Não, é provocação mesmo, só pra gente... Foi provocação, ele emendou provocação que eu... Mas há uma razão histórica para isso. Vamos lá. Há 2 décadas e um pouquinho mais, início dos anos 90, um juiz de São Paulo, que é atualmente desembargador, Dr. Vilém, ele compareceu até Espanha, salvo engano, para fazer um curso, ou França, não vou mentir aqui ou errar, mas lá ele teve contato com o movimento de juízes para a democracia na Europa, quer dizer, lá também já existia esse movimento da história da redemocratização dos países que passaram por ditadura, o franquismo, etc. E então grupos de juízes começaram a discutir a possibilidade, a viabilidade de se reunirem não com fins corporativos ou fins assistenciais, né, ou enfim, como um clube, mas com fins de se repensar como juízes, de repensarem os problemas sociais e de se colocarem como atores das discussões dos problemas sociais, né? Aquela visão do juiz neutro, que é uma grande falácia, ninguém é neutro, e juiz, sendo pessoa, também não é neutro, né? A neutralidade já é, né, já uma posição política. Né? Então eles se reuniram e formaram associações de juízes para a democracia, Espanha, Itália. Ele trouxe a ideia para o Brasil, então fundou-se, por isso o nome. Agora, é evidente que há juízes democráticos fora da Associação de Juízes para a Democracia, né? Mas a história da associação é essa e ela vem, então, ligada a essa história, sempre focada numa discussão do papel da magistratura, em se buscar cada vez mais transparência para a magistratura e cada vez mais mecanismos, aí sim, de democracia interna, porque se a gente for discutir isso, de fato, e isso é um fato, é uma realidade, o Poder Judiciário tem muito déficit democrático, quer dizer, os juízes não votam para os órgãos de cúpula, enfim, há diversos aspectos que a gente poderia elencar a respeito de déficit de, enfim, empoderamento democrático no judiciário, e a JD vem exatamente como uma entidade para escancarar isso e lutar contra isso. E a associação entende que essa falta, esse déficit democrático dentro do Poder Judiciário afeta a relação dele com a cidadania? Sem dúvida alguma, porque um poder que é encastelado ainda muito em si, que paulatinamente tem se tornado um pouquinho mais aberto, ele é um poder que está muito pouco acostumado em se abrir para os de fora, se para dentro, né, os juízes de primeira instância têm pouca voz, não vota, quanto mais as demandas que vêm de fora. O juiz, sem dúvida alguma, é um personagem que tem que ser imparcial no processo, mas imparcialidade não quer dizer que o juiz não tenha que ter sensibilidade ou empatia, não tenha que ter alteridade, e ele exatamente deve ter tudo isso, né? Para ele julgar com imparcialidade, em primeiro lugar ele deve, vamos dizer, se ver no outro. Para ele se ver no outro, ele tem que estar aberto democraticamente para a população. A gente vê questões fundiárias, movimentos sociais, que é muito mais comum serem tratados, ou as questões serem tratadas como casos de polícia, casos de varas criminais ou coisas nesse sentido, do que serem colocados aí na mesa de discussão, uma conciliação, enfim, trazerem para um diálogo franco o judiciário como uma espécie de mediador. Então a gente tem que trabalhar e caminhar muito ainda nesse sentido do juiz entender o seu papel como garantidor de direito. Quer dizer, o juiz não é um sujeito que é o braço armado do Estado ou um sujeito da linha da segurança pública. A gente tem órgãos destinados a isso e devem cumprir esse papel. Agora o juiz certamente não está para isso, ele está para exatamente resguardar o direito do cidadão. Seja ele, de repente, um policial que, enfim, sofreu alguma ilegalidade, precisa do amparo, seja ele um sujeito que, eventualmente, neste caso, foi um sujeito que cometeu um delito, seja quem for, o juiz tem que estar sempre disposto a servir a população como garantidor de direito, de quem quer que seja. Ok, eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Até lá e obrigado por enquanto. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo,
a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje discutindo os desafios da magistratura. E nosso convidado é o Dr. Roberto Corcioli. E nós falávamos no bloco anterior sobre os Juízes para a Democracia, essa associação. Como ela é a formação dela? É uma entidade de caráter nacional, é uma entidade local de São Paulo, e as manifestações dela têm repercussão? Vocês são ouvidos na magistratura? Veja, é uma associação que foi inaugurada aqui em São Paulo, mas sempre se pretendeu nacional. Hoje a gente tem magistrados pelo Brasil inteiro, e em todas as justiças estaduais, trabalhista, federal. E quanto ao aspecto de sermos ouvidos, a gente sempre é procurado pela mídia, principalmente para que haja um contraponto à visão, vamos dizer assim, oficial, que se tem de determinado caso a respeito, enfim, de algum problema judiciário, a visão de um tribunal de justiça e tal, e mesmo as visões das associações corporativistas, vamos dizer assim, que tem o seu papel absolutamente legítimo, né? Enfim, toda categoria tem direito de buscar os seus pleitos aí salariais e melhores condições de trabalho, sem dúvida alguma. Agora, a Associação de Juízes para a Democracia, justamente por não ter esse foco, tem um foco de abertura democrática, abertura para a sociedade, de se repensar o judiciário, de ter essa crítica interna, de se buscar um judiciário independente, inclusive internamente, que é o maior problema, né? Independência não em relação aos entes de fora, mas internamente é o ponto-chave atualmente. A gente acaba sendo buscado muito para opinar a respeito de assuntos diversos que envolvam a magistratura ou assuntos relacionados ao mundo do direito. E eu percebo que sim, há um peso muito forte da Associação Juízes para a Democracia por trazer na sua história essa luta sempre crítica, sempre responsável, sempre fidedigna com seus princípios para levar, enfim, a maior abertura do judiciário ao processo democrático brasileiro.
Tem uma pauta que está entrando no cenário nacional que diz respeito à magistratura, mas acaba refletindo todo o conjunto da sociedade, que é a famosa PEC da Bengala. Então eu queria ouvir, primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a PEC da Bengala e ouvir seus comentários sobre isso. Bem, a PEC visa alterar a idade limite de aposentadoria de ministros, enfim, do Supremo, salvo engano também do Tribunal de Contas da União, de 70 anos para 75 anos de idade. A discussão retomou, e não é uma discussão nova, é uma discussão que já tem algum tempo, inclusive se discute amplamente se todo judiciário deveria se aposentar no máximo com 70 ou 75, inclusive se discute se todo funcionarismo público poderia também se beneficiar de um maior tempo do sujeito contribuir para a sociedade, o sujeito que está são, está lúcido, né, tem saúde para isso, e a gente sabe que cada vez mais a medicina tem possibilitado. Agora, o fato curioso, enfim, interessante, é que se ressuscitou a discussão, e muito pontualmente em relação ao Supremo e tal, porque se aventou essa questão do novo governo do Partido dos Trabalhadores poder indicar mais 5 ministros, se isso não tornaria parcial o Supremo. Então, para tentar evitar que isso ocorresse, estender a aposentadoria dos que estão lá e se aposentariam nos próximos anos. É um casuísmo evidente. Enfim, acredito que a discussão é válida, sem dúvida que é válida, pode ser feita. Agora, não vejo como salutar fazê-la em razão de um casuísmo como esse. Por que 75, né? Já que para mudar uma que coisa até tão antiga. A lucidez. Pois é, que a 80, por que 70? 5, quer dizer, fazer uma mudança tão drástica como essa... Isso só evidencia o casuísmo. Me evidencia o casuísmo, porque é exatamente o tempo de governo. Quer dizer, na verdade, o que parece é exatamente isso. Eu não quero que este governo nomeie, mas eu quero que na época que estes ministros tiverem para se aposentar, num eventual governo meu, eu já possa mudar. Porque eu acho que se fosse para mudar, eu acho que a discussão é muito importante. Sim. Eu acho que 70 anos, realmente assim, tem juízes muito vocacionados, caras bons, que acabam saindo do Supremo, porque não só do Supremo, né? Das universidades. Agora, o contra-argumento também, né? É muito forte também. O contra-argumento é no sentido da renovação. Quer dizer, se a gente muitas vezes reclama de um judiciário conservador, de cortes conservadoras, se a gente estende a permanência das pessoas nessas cortes, a tendência é que o processo de renovação, evidentemente, seja mais demorado. São argumentos válidos que devem ser debatidos. Agora, acredito eu que não é válido justamente fazer esse debate com casuísmo tão evidente. Sopetão. Não compromete o debate, né? Sim, compromete o debate. Logo de início você tem um debate comprometido porque você está atendendo uma demanda específica, não uma questão que poderia vir a aproveitar, por exemplo, os melhores quadros do Poder Judiciário, aquelas pessoas. Tem pessoas que, infelizmente, no processo de envelhecimento, não se encontram em boa saúde. Essas, naturalmente, acabam se afastando. Ainda mais numa Suprema Corte, com mecanismo Tem um teórico, que me foge o nome agora, cientista da ciência, enfim, epistemologista, que ele diz o seguinte: as novas teorias aí da ciência não se impõem porque as pessoas simplesmente vão se convencendo do seu acerto. Se impõem porque aquelas pessoas que eram contra, né, muito arraigadas nos conhecimentos anteriores, vão morrendo. Ou vão, enfim, se aposentando. Então, o processo de renovação se dá muito por geração. E a partir do momento que você perpetua ou, enfim, amplia o espaço de atuação de uma determinada geração, você diminui a chance de renovação dos progressos aí da sociedade. Isso é verdadeiro e a gente pode constatar. Nunca tinha pensado dessa forma, mas eu tinha pensado de outra forma. Um exemplo prático são esses programas que existem, eu estou falando do setor privado, de jovens que entram em lugares e são contratados nas empresas, grandes empresas, para renovar. E hoje parece-me que no setor de tecnologia da informação, TI é onde se mais contrata jovens, porque são pessoas que trazem ideias muito novas, não tanto quanto pessoas que já têm um hábito mais arraigado, né? Agora, o direito já... O direito é a área mais conservadora que tem na sociedade por excelência, né? Isso. E é importante que seja conservador, né? Porque o direito é a manutenção da ordem, a manutenção da legalidade, dos princípios, dos direitos e garantias. Nós precisamos ser conservadores. Né? Nós não podemos... Nós vamos conservar o quê? Essa que é a grande questão. Conservar o quê? Nós precisamos conservar um monte de coisa e ao mesmo tempo modernizar várias. Né? E não conservar uma estrutura social, enfim, excludente, são questões a se debater. E você traz a luz, a essa discussão, você traz uma discussão nova,
que é a própria, que está começando a entrar em pauta, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que se resume ao fato: nós vamos fazer uma nova Constituição. Nova Constituição para quê? Ou a velha Constituição serve ou já não serve mais? Queria ouvir um pouco a sua opinião. Olha, com muito pouca propriedade eu posso opinar sobre o assunto, mas o que eu acredito, e a gente até estava conversando antes do programa sobre isso, é que de fato não me parece que a questão seja implementar novos direitos, implementar, né, no âmbito legislativo novas garantias. Eu vou na linha do Bob, quer dizer, é tempo da gente aplicar o que a gente tem. Não é isso, a gente tem tratados internacionais magníficos, ratificados pelo Brasil, que são solenemente ignorados pelo judiciário brasileiro. Bom, haja vista a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Gomes Lund, que determinou que o crime lesa a humanidade é imprescritível, portanto o artigo 1º, parágrafo 2º da lei de anistia está revogado, nunca teve vigor, e o Brasil não cumpre. E eu acho interessante também a condenação, ou melhor, a não extradição do Pisolato, no caso do Mensalão, é um recado muito importante para o Supremo Tribunal Federal a começar a aplicar as regras dos tratados internacionais. Claro. Porque eles suprimiram o duplo grau de jurisdição, tudo bem, para alguns réus que tinham prerrogativa de foro, mas muitos ali não tinham prerrogativa de foro. E o Supremo superou uma jurisprudência antiga que ele tinha de que separa-se o processo, só fica com os que têm prerrogativa e os que não têm prerrogativa mandam embora, mas no Mensalão eles resolveram julgar todo mundo junto. Fizeram um pacotão. E um dos argumentos que a Corte Italiana usou foi justamente o de que ele, não tendo foro privilegiado, ele não poderia ser julgado na Suprema Corte com a supressão do duplo grau. Mas eu também dos presídios. Sim, é um recado tão importante, porque quando uma corte interamericana fala alguma coisa, a impressão que soa é assim, bom, isso não tem efeito nenhum. Parece uma coisa de intelectuais, né? Desta vez tem um Quando efeito. o Estado soberano diz... Era um réu que a nação inteira queria de volta para puni-lo, e não vai puni-lo por quê? Porque o Brasil, pelo menos na visão da Corte Italiana, não cumpriu suas regras, não cumpriu os tratados. Mas eu faço também uma leitura aí... Do Batiste. De Batiste. Foi um troco que foi dado em função do Batiste. Porque disse que o Estado, na Itália não tinha Estado democrático de direito, com os anos de chumbo, não sei o quê, aí devolveu-se. O Brasil também não tem democracia. E, portanto, não podemos fazer isso. Eu acho que teve um pouco isso, né? E que todo mundo esquece que foi o relator da extradição foi o Joaquim Barbosa. É como as pessoas vão do céu ao inferno e vice-versa para a imprensa em questão de meses. Né? Sem dúvida. E isso aí acabou gerando esse impasse aí. A minha opinião sobre essa questão da Constituinte é a mesma que a sua. Eu acho que novamente vai se perder muito tempo para se discutir muitas coisas, cujo propósito é outro, que não o bem-estar da sociedade, e a Constituição que a gente tem basta aplicá-la. Sim. Precisamos reforçar as instituições, reforçar a instituição, temos de democracia, participação popular, aplicação efetiva dos direitos humanos, da tópica humanista, tantos acordos bem lembrados aqui, e tratados que o Brasil faz. Não faltam exemplos, a gente tem aquela questão da audiência de custódia, quer dizer, no mínimo a gente reconhece o Pacto de São José da Costa Rica como algo supralegal, abaixo apenas da Constituição, e ele garante a presença do acusado a um juiz, né, em período rápido após a prisão, e isso é solenemente ignorado. É o único país, ou o Brasil e mais um, único que não tem essa apresentação do réu preso em 24 horas a um juiz. Olha, a interpretação que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faz sobre o papel dela, ela se diz, nominalmente, isso é textualmente, pode pegar, item 316 da decisão do caso Gomes Lund. Lá diz, o Brasil, ao assinar o tratado da Corte Interamericana, ele aceitou suas regras. E é uma constituição das constituições, no que diz respeito a direitos humanos. É isso mesmo. Ou sai da... isso mesmo. Com outras palavras, foi isso. Mas ainda não se acostumaram, né, a tratar o tratado com a estatura que ele merece, né? Eu acho que isso me dá a impressão, não sei de vocês, mas me dá um pouco a impressão, ainda tem um viés autoritário. Isso é um resquício do autoritarismo cujas heranças, embora faça 50 anos do golpe militar e 25 anos... Está impregnado ainda. Está impregnado, o ambiente se impregna disso. É uma cultura positivista, né? Uma formação de juristas. Até porque aqui não houve uma ruptura, né? Olha, as instituições continuaram as mesmas. Eu possivelmente sou mais velho que os dois. Eu estudei
Porque o Fábio eu sou com certeza absoluta. Com você eu sou porque ele falou que tem a mesma idade. Você parece mais velho do que eu. Muito mais. Né? Mas eu estudei o direito pelo Código Civil, não havia Constituição. Então vocês devem ter estudado depois de 88, com muito mais razão, pelo menos estudar pela Constituição. Então a formação é essa, né? Permanece isso, as dificuldades permanecem, elas estão colocadas aí. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, volto já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. E hoje recebendo o Dr. Roberto Corcioli, discutindo os desafios da magistratura. Tua pergunta agora, Fábio. Eu comecei com todas as perguntas, agora você fica aí com a tua peça, tá com o papel aí, tá... Eu tô gostando. Você trouxe tua cola? Eu trouxe cola, estou gostando muito da conversa. Você hoje está como um juiz civil, mas a tua formação é de juiz criminal, você tem uma formação criminal. Como é que você enxerga a situação do... Nós estamos numa situação muito complicada, né? Nós temos uma superlotação de presídios, nós temos, por um lado, as pessoas pedindo redução da maioridade penal, nós temos um discurso de que esse é o país da impunidade, nós temos um discurso muito contraditório na sociedade brasileira. A sociedade é o país da impunidade, mas é um dos países que mais prende no mundo. Nós estamos com uma das maiores populações carcerárias do mundo. Segunda população carcerária. Se você fizer isso percentualmente, a segunda população carcerária do mundo. A primeira é americana. Prisão per capita. Veja, eu analiso da seguinte maneira. As políticas criminais feitas no Brasil, e isso não é excepcional em relação ao resto do mundo, inclusive o Brasil segue uma linha
que vem dos Estados Unidos, passou pela Inglaterra, a própria Europa se contaminou, mesmo estados de bem-estar social hoje estão com essa neurose do medo obsessiva aqui na sociedade, no sentido de se fazer política criminal ou por um achismo, né, ou com um propósito realmente perverso e, na nossa visão crítica, irracional. Ainda que a gente fosse imaginar como correto o caminho da punição, então seria válido o caminho da punição, o mínimo seria verificar se esse caminho da punição forte, rigoroso, tem trazido benefícios para a sociedade. Ou seja, veio a lei dos crimes hediondos, ampliou-se o rol de crimes hediondos, as penas aumentaram. Nem utilitarista a gente sabe se é. Exatamente, quer dizer, que benefício isso trouxe? E agora Qual se foi a gente... o custo disso para a sociedade? Né? Pois é, e se a gente for ficar também em outro senso comum, que me parece que esse tem um pé muito forte na realidade, a questão de que presídio é escola de crime. Quer dizer, a coisa também não é tão linear, porque a gente sabe que há toda uma questão de rotulação, o sujeito, por mais que não propriamente aprenda a ser criminoso no presídio, eu estou tentando simplificar bem o debate, né? Enfim, eu tenho uma predileção pela área da criminologia. O que eu posso dizer é que o sujeito é etiquetado como criminoso quando ele sai do presídio. Ele pode ter entrado lá por causa de uma bobagem, sei lá, às vezes é inocente, ou mesmo tendo sido culpado, é um delito menor, mas o juiz foi rigoroso, ele caiu no sistema. Ainda que ele consiga ficar imune a diversas pressões do crime organizado que controla as prisões, da própria necessidade de sobrevivência num ambiente absolutamente inóspito, que você tem que ser agressivo em alguma medida, senão você não sobrevive lá dentro, você vai sair escrito na testa que você é um presidiário. E a sociedade, enfim, vai te rotular como isso, e você certamente vai ter uma chance muito maior de voltar a exercer esse papel que você, enfim, recebeu a etiqueta. Aí a gente percebe que mesmo sendo utilitarista, a gente não consegue ser utilitarista. Agora, a par disso, a gente poderia pensar em termos éticos, em termos humanos, se é válido essa política de punição. Quer dizer, há algum sentido uma guerra às drogas que entope nossas prisões de jovens, sempre com uma cor determinada, sempre com uma classe social determinada. E uma origem geográfica determinada. Uma origem geográfica determinada. Há algum sentido nisso? Porque a classe dominante, as classes altas, as classes médias, remediadas, estão imunes desse tipo de prisão. Então, será que também é por acaso que essa guerra às drogas surgiu? Há algum sentido em se criminalizar uma conduta que diz respeito ao livre-arbítrio do sujeito? O sujeito quer ingerir determinada substância, ele paga um tributo para eventualmente cobrir o custo que o Estado terá ao tratá-lo. Não é assim com o cigarro, salvo engano? Não é assim com o álcool, salvo engano? Aliás, aí, com base num discurso moralista contra o mal das drogas, você entope a prisão a prisão com jovens, acaba com a vida dessas pessoas, impõe uma guerra da polícia com jovens, morrem-se policiais, as famílias de policiais perdem seus entes queridos. Isso que eu ia falar, fiquei assustado ontem com o relatório que saiu. Com os índices, né, de letalidade policial. De letalidade policial e com uma realidade que eu também desconhecia, que hoje a polícia de São Paulo é a segunda que mais morre, ou seja, a reação dos bandidos, dos criminosos. Claro. Quer dizer, é uma guerra instaurada. É uma guerra instaurada entre o poder público, parcela do poder público, e a solução não é nenhuma, porque nenhum índice de criminalidade oscilou para baixo. Oscila ocasionalmente, é problema de ocasião. Mas a política de segurança pública não tem funcionado de forma nenhuma. E muitas das vezes não vai funcionar mesmo, porque assim, há uma certa margem de atuação de política de segurança pública, e ela deve atuar de modo correto, mas todos nós sabemos que há uma outra margem, que é uma margem social. Quer dizer, a gente vive num estado totalmente excludente, focado naquele hedonismo pessoal, individualista, que impõe que o sujeito tem que ter um tênis Nike, enquanto que ele tem um subemprego, enfim, mora em condições precárias. Isso gera uma tensão social que política de segurança alguma dá conta. E aí a gente entra no campo da demagogia e vê que, por exemplo, você falou tênis Nike, você tem toda uma política voltada ao consumo. Quando os jovens da periferia resolvem visitar os templos de consumo, os famosos rolezinhos, as classes dominantes não toleram, esse é um problema, eu não posso, não tenho segurança, isso. É um discurso absolutamente ridículo. Ridículo. Chega a ser até patife um negócio desse. Você convida a pessoa a consumir, essa pessoa reúne os amigos, porque eles são barulhentos. Então essa é a sociedade, ou seja, a gente vive a reminiscência do Brasil colônia. É verdade. Saiba seu lugar, saiba seu lugar. Aquela velha frase que a gente escutava assim, conheça teu lugar. E é isso, esse é o recado que a sociedade brasileira dá em pleno século XXI. E eu tenho a impressão, não sei se você concorda, Roberto, que o nosso judiciário nos últimos anos, ele foi muito complacente com a polícia. A polícia comete toda sorte de ilegalidades e o judiciário, invariavelmente, ele arruma fórmulas jurídicas para dizer que aquilo está correto, que aquilo pode ser salvar. E eu tenho a impressão
que esse é o populismo judicial. Por quê? Eu quero ver se você concorda com isso. Porque ao mesmo tempo em que se negou direitos do réu e ao mesmo tempo parece que essa forma de julgar está acabando com a impunidade ou está sendo mais rigoroso com o criminoso, ele está impedindo que a polícia se modernize. E uma polícia que não se moderniza, ela apura menos os crimes. Principalmente um crime de homicídio, por exemplo. A gente tem uma taxa pífia de elucidação de crime de homicídio, porque a nossa polícia, essa é a verdade, nunca precisou se modernizar. O judiciário, há muitos anos, se contenta com testemunhos de ouvir dizer, com confissão extraída na polícia, com relatórios de investigação da própria polícia dizendo que ouviu de populares, sem dizer de quem. A gente foi aceitando isso, a gente passou o recado para a polícia de que, olha, isso está suficiente, não precisa se modernizar. Só deixa de ser suficiente quando atinge os filhos da classe média branca. Exato. E as elites. Isso aí tem protesto. Ou é um caso de repercussão, você percebe como a prova no crime de homicídio, nós que já atuamos no júri, o Roberto foi defensor público do júri antes de ser juiz. A gente sabe que quando o processo é de repercussão, a prova que se produz é uma prova de primeiro mundo. Porque eles não teriam coragem de apresentar para a imprensa e para a população as provas que eles normalmente apresentam, que é confissão policial, obtida sabe lá de que forma, testemunha de ouvir dizer, que chega lá e que se você inquire ela um pouco melhor no júri, você acaba descobrindo que ela, na verdade, apontou o réu como culpado porque ela ouviu primeiro na delegacia que ele já era um suspeito. Então, é uma forma de colheita da prova que, primeiro, condena muito inocente e, segundo, impede, ou pelo menos não incentiva, a modernização da polícia para que, de fato, os crimes possam ser investigados e desvendados. E não são hoje, porque ela não se modernizou. Você me desculpa interromper, a gente está nos 2 minutos finais, estou recebendo agora, a gente ficou sem... Nós respondemos, todas as vezes nós respondemos perguntas, e eu estava até estranhando que a gente não estava respondendo. Eu recebi agora uma série de perguntas, inclusive uma reclamação muito correta da Niara de Osasco. Obrigado, Niara, pela sua reclamação, dizendo que ela enviou, que eu acabei de receber, a gente ficou sem sistema hoje aqui dentro do estúdio, eu acabei de receber. Peço desculpa a você, Niara, e a todos os demais que eu não li as perguntas, e fica para uma próxima vez. Se quiser eu respondo até por e-mail, só mandar e-mail. Me desculpe, realmente. Eu tenho que interromper porque o tempo está acabando. Eu queria ouvir suas considerações finais, depois as suas, e aí eu termino. Que você estava falando tão bem, eu tomei aqui um choque, e aqui estava até achando estranho, porque tem várias perguntas sempre, mas vai lá. Uma pena, porque os telespectadores contribuem bastante. Bastante, cerrou o debate. Eu tenho uma satisfação enorme de ter participado desse programa do lado do Roberto Corcioli. Eu acho que o país precisa de juízes como o Roberto. Roberto é um juiz progressista, um juiz despido de preconceitos, e a AJD ela tem se empenhado em fazer um trabalho muito importante nesse sentido. Aliás, é uma entidade muito alinhada com o IBCCRIM, muito alinhada com o IDDD também. São 3 entidades notoriamente no campo delas progressistas, né? Mas que trabalham bastante diretamente ligadas ao sistema de justiça criminal. E nós sabemos que o sistema de justiça criminal ele precisa se modernizar. Infelizmente, a população ela ainda acredita num discurso populista, que é o discurso de redução da maioridade penal, de endurecimento penal, que é o discurso que o político sabe fazer no tempo de TV que lhe cabe para poder convencer a população de alguma coisa. Sim. Mas quem conhece um pouco mais a fundo os problemas da criminalidade, de segurança pública e direito penal, sabe que com aumento de pena não se vai resolver absolutamente nada. O direito penal não está para isso, o juiz criminal não serve para isso, ele não é secretário de segurança pública. E eu queria só pedir para fazer uma propaganda do filme Sem Pena. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir. Então, é um filme produzido pelo IDDD e que trata do sistema prisional. E quantos minutos são esse filme? Esse filme tem 1h30, mais ou menos. Ele está em cartaz em cinemas comerciais das cidades. Está no Itaú Unibanco, se não me engano está em outros cinemas. Ele ganhou o prêmio do Júri Popular de Brasília, que é um prêmio muito importante. Se o IBCCRIM tiver o trailer dele ou tiver como fazer o acesso, a gente passa aqui convidando as pessoas a assistirem. Ótimo, é promovido pelo IDDD. Então, ou IDDD, desculpe. Se você tiver acesso... Como falamos, vou passar, eu vou
Vou ver se eles conseguem transmitir. Ok. E agradecer o minuto de merchandising e agradecer o Roberto. Merchandising gratuito. Olha, eu que agradeço o convite carinhoso do Fábio, as palavras, enfim, dirigidas a mim. Muito obrigado pelo convite. Enfim, sempre uma honra poder debater esses temas candentes aí da democratização do judiciário. Também agradeço a oportunidade aqui na TV Aberta, dizer que o IBCCRIM, enfim, você sabe disso, eu estou sempre lá, também mora no meu coração como uma instituição que provoca o sistema no sentido de resistir a essas ideias fáceis, falaciosas. O IDDD também, enfim, tem uma enorme consideração pelo trabalho pro bono de vocês. O trabalho também como instituição que trabalha no sentido de defender o direito de defesa, quer dizer, valorizar o direito do cidadão ser defendido, e isso não é demérito, é mérito. O cidadão precisa das garantias para se contrapor, às vezes, num Estado que se mostra, em alguns casos, autoritário e tudo mais. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu que agradeço a presença de ambos aqui, que nessa noite podemos discutir tantas e tantas coisas. O programa é 1 hora, é muito tempo em TV, mas parece pouco, porque são tantos temas, tantas coisas. Eu vou me despedindo por aqui, convidando você de casa a nos acompanhar na próxima jornada do programa Direito e Globalização, e novamente me desculpando pelo lápis de não poder ter lido as perguntas que a mim foi enviado. Obrigado e até a próxima semana. O programa a seguir é uma produção independente. A TV Aberta não se responsabiliza pelo conteúdo exibido.